mais real. E aí, meu amigo Elson, tudo bem com você? Tudo certíssimo. E aí, pessoal, como vocês estão? Para vocês que nos acompanham, olá, porque vai saber que horário que é, né? Verdade. E estamos aqui mais uma vez no nosso canal. Pode crer. É pra acordar, pessoal. Para falarmos do que, Elson? Bíblia. Bíblia. Trazendo para os nossos momentos, o nosso dia a dia. É isso aí, Elson. E aí, Elson, me conte, quais as novidades? Aquelas de sempre, né? Jesus está quase voltando. Será? Ah, Estamos firmes na expectativa, né? de uma forma ou de outra ele está voltando. É, isso aí, uma hora ele vem, na vontade do Pai. Se não vier, eu vou também. É. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Tá certo. Elson, eu tenho uma coisa pra te dizer, hein? Conte tudo, não esconda nada. Cada vez teu cavanhaque tá mais branco. Meu Deus do céu, aqui é um sono. Terrorex. Você tá pintando? É o que fala lá. Pior que eu tava Agora que eu olhando fui essa ver. semana no espelho, tô ficando velho. Já é. Tô ficando... A experiência chegou. É isso aí. Mas me conta, Elson, o que vamos falar hoje? Oração. Oração. Necessário, hein? Parece que não tem nada, né? Falar o que sobre oração? É necessário, viu? Fala o quê? Não tem o que falar sobre oração. Posso falar algo Não, sobre? mas já tem De praxe, o né? tempo inteiro é oração aqui. Então, eu costumo falar que a oração é a alavanca que move as mãos de Deus. Não sei daí se é a nosso favor, muitas vezes eu creio que é, viu? Mas nem sempre é a nosso favor, até porque a gente... Bom, é a nosso favor, porque até quando a gente precisa se endireitar, é ao nosso favor também, por mais que a gente não goste das consequências. Verdade. Venha com a lenha agora. Não! Tudo certo. Eu acho que a oração, estava pensando agora, na verdade, a oração verdadeira e genuína, acho que ela se encaixa com Adão e Eva e Deus no paraíso. Presença. Conversa. As duas coisas, presença, conversa. Hoje a oração ela se tornou sem presença, monólogo. Sim. Eu ia entrar nesse assunto. Eu ia entrar. Não tem como uma coisa puxar a outra, né? Eu ia entrar. Ia esperar você Nem era fazer isso. todo... Não. Né? Abertura. Não, eu só quis né? dizer assim, ó, acho que a oração se resume ao casal no paraíso com Deus. Ok. Eu acho que aquilo ali é a oração. Conversa, presença, passeio, pai, filhos conversando, muita coisa pra falar. Como é que foi o dia de vocês? Hoje a gente descobriu que tal coisa e tal coisa. Eles estão descobrindo as coisas, o filho conversando com o pai, tudo mais. Aquilo é a oração. Mas é encerrado e aí a gente vai trabalhar até chegar ao dia de hoje, né? Certo. Então, podemos dizer que... Eu já vou porque você já veio com os dois pés, né? Não. Monólogo. É. Uma pessoa falando... Blá, 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 eu quero, eu enfim, preciso, faz, blá, 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 blá. Tentando mexer com a mão de Deus. Isso mesmo. Quero o resumo do que falou com mas tudo bem. Quando a gente fala em monólogo, a gente entende que é uma pessoa falando Blá, e blá, 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 blá. tudo aquilo que ela quer, deseja e sem ninguém... A professora do Charlie Brown, blá, 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 Isso blá. mesmo, sem ninguém direcionando, sem ninguém orientando, sem ninguém corrigindo, porque simplesmente é aquilo que eu quero. Ok? Até aí? Perfeito. Quando começa a se tornar uma conversa? A partir de que momento esse monólogo deixa de ser uma conversa? Por quê? Eu entendo, e eu, André, entendo que a tua vida e experiência com Deus, diferente do crente, do cristão, do primeiro amor. Que esse é assim, é zap o negócio. Parece que cai no colo de Deus ali e Deus resolve. Mas a partir do momento que vai saindo do leite, o café
com bolacha, o leitinho com bolacha ali, começa a se tornar mais fé do que simplesmente eu falo e Deus faz. Daí tô numa linha Vamos lá, correta aí? Então assim, depois de um certo momento que você tem uma experiência, uma vida com Deus, é claro que não é um monólogo que você tem, é uma conversa, porque você tem uma vida com Deus, vivendo na presença de Deus. Mas e quando o cara leva um oba-oba aí e tem só um monólogo? A partir de que momento que ele começa a ter uma conversa com Deus? Uma oração? Na hora que der alguma coisa errada. Por quê? Porque daí o cara não tem o que fazer mais, né, cara? É a única opção É a que única sobrou pra ele, saída. né? É a única saída dele. Eu me lembro até hoje de uma pessoa contando, ela falou assim, eu descobri que tava com doença X, me senti no quarto. Primeira vez que eu falei de verdade com Deus. Cara de pau. Na igreja testemunhando, mas tipo, foi a verdade dele. Sim, Entendeu? não deixa de ser. Aí você fala assim, puxa, pior que eu acho que é mais ou menos isso, né? Senão fica só aquele. Blá 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 blá. É, blá, exatamente, blá, blá, exatamente. blá, blá, blá. Mas vamos vir lá de trás então. Vamos. Mas tudo isso aí faz todo sentido. Quando o casal peca é expulso do paraíso, parece que perde-se a naturalidade da conversa com Deus. E aí a coisa fica muito mais formal. Sim. Né? A tal ponto de você ter regras e formas para falar com Deus, Para conseguir chegar até. para conseguir chegar até Deus. Não é mais igual era o casal lá na viração do dia, Deus vinha passear. Como é que foi hoje? Até tem um louvor que usaram na novela Gênesis, acho que está passando na TV, que quando o casal é expulso e eles estão do lado de fora, aí tá Adão, tá Eva atrás, e ele canta a música. Ah, que saudade de andar contigo pelo jardim, jardim da inocência. E aí Eva começa a chorar atrás, ouvindo ele. A gente não pensa nisso, né? Sim. Que talvez depois que eles foram expulsos, talvez eles voltassem até a porta do jardim, mas ali tem anjos com espadas inflamadas, que talvez eles falassem, poxa, o que a gente foi fazer? Como era a vida lá? E agora como que é a vida aqui? E aí ele canta e chora, né? Ai, que vontade. Até que cai uma gota do céu, que é tipo uma chuva, como Deus dissesse, puxa, eu também sinto. Mas então, assim, temos um plano para que tudo volte a ser como era antes, então. Interessante, né? Que pensando agora nisso tudo que você falou, no paraíso tinha tudo, né? Era simples, tinha tudo, não tinha frio, não tinha o calor excessivo, não tinha o frio excessivo. E eu fico pensando, Mesmo assim não estava bom. E eu fico pensando que não foi um dia, ou 7 dias, ou um ano, porque ali não se conhecia Não. tempo. Penso eu. Pois eram eternos, né? Sim, foram criados para, por mais que na Bíblia tenha se dito que foram 6 dias de criações. Perfeito. Ok, Mas Pedro fala seu Deus que nos criou para a vida eterna. Tal. Então eu fico pensando quanto tempo eles tiveram de comunhão com Deus, porque na viração do dia Deus estava lá. Perfeito. Como você já comentou, passeava por lá em relação a ver o seu reino, né? Perfeito. E aí quando eles pecam, eles escutam Deus passeando pelo jardim. Ele de novo! Mas daí nesse dia Outro entendimento. ele de novo. Vai dar ruim. Vamos se esconder. E aí Deus que sabe. Agora que vem a parte interessante, né? E talvez fale assim, para que orar se Deus já sabe? Sim. Essa é a grande questão das pessoas, tá? Aí Deus sabendo que ele estava fazendo, Adão, onde é que você está? Querendo ouvir. Aí boa, ó, nem era pra entrar nisso aí, mas agora foi boa. De vez em quando dá uma certa. Segura, não! Faz todo sentido, né? Querendo ouvir dele. Porque tem uma frase que ela diz assim, um ovo, quando ele é quebrado de dentro para fora, ele gera vida. Certo. Mas quando ele é quebrado de fora para dentro, ele gera morte. Todo sentido. Devo chorar? E aí é exatamente isso que a gente está falando.
Da onde você está? Tem que ser de dentro para fora para gerar vida. Porque se eu for falar com você, jogar daqui para lá, vai gerar morte. É só... acabou. Senhor, eu estava aqui, ouvi a tua voz e me escondi. Então comestes do fruto que eu disse não, porque você está com medo porque está escondido de mim. Não faz sentido. A nossa comunhão, a nossa comunhão, a nossa harmonia, o que deu de errado, né? Ele vai gritar as mil desculpas dele. Mulher que o Senhor me deu. Sim. Você, mulher, serpente me enganou. Ninguém tem coragem de assumir e dizer, tá errado. Aí o de dentro pra fora, pra gerar vida, né? Tô errado, miserável que sou. Paulo falava isso, né? Pô, mais miserável dos homens que sou, né? Devedor a gregos e bárbaros. Depois de fazer todas aquelas viagens missionárias, ele fala, eu tô devendo ainda, tô devendo para algumas nações que eu falei pouco. Mas tudo bem, vamos voltar. E aí ele sai, e aí a gente percebe ali que a partir de então se torna um negócio meio mecânico a conversa com Deus. Sim. Em alguns momentos você vai perceber que tem umas verdades, mas a maioria das vezes é mecânico. Pequei, pego o animal, levo, né? Leva a tia a minha oração. Mas você vai ter uma liturgia. Mas você vai ter uma Ana, por exemplo, que está orando querendo um filho, e aí fala assim, nossa, essa mulher tá bêbada. Sincera, de tudo como que ela devia estar fazendo para o cara achar que ela tá bêbada, né? Só faltava rasgar a roupa. Vai mais ou menos isso. Berro e angústia e sofrimento. E aí, aqui a gente vai falar, a gente costuma comentar assim, né? Ana queria um filho. Queria muito um filho. E a gente lê o texto assim que já não existiam mais homens que falavam com Deus e ouviam a voz de Deus nesse período. E Deus queria um profeta. Sim. E a Ana quer um filho. E Deus quer um profeta. Até que um dia Ana fala, Senhor, te dou um profeta. Resolve. Aí Deus fala o quê? Te dou um filho. Enquanto o meu pedido for para minha vontade, e aí lá vai dizer assim, pedis mal e não recebeis porque pedes por seu próprio deleite. Eu quero um filho. Deus fala, preciso de um profeta. Senhor, te dou um profeta. Ana, te dou um filho. Aí nasce o filho, ela entrega para Deus para que seja vai ser profeta, sacerdote, vai ser quase tudo ali, né? Na casa do Senhor e ali. Mas você vai ter, por exemplo, um Jonas. Vai pregar, Jonas. Como os ninivitas eram muito maus, Jonas falou, se eu pregar, eu sei que o Senhor é bondoso, eles vão se arrepender, o Senhor vai salvar eles. E aí Jonas foge. Então assim, Jonas está no templo, provavelmente. Vou mostrar aqui a cena do homem fugindo de Deus. Ele está no templo. Recebe o chamado. Aí ele vai para... Vai para outra cidade. Que é portuária. Isso. Nível do mar. Então ele já desce. Jope. Ali em Jope ele pega um navio. E aí no navio ele desce no porão para descansar no porão. Começa a tempestade. Aí ele fala assim, eu sei o que está acontecendo, porque eu falei com meu Deus. Ele joga ele para o fundo do mar. Então o homem com Deus está aqui, o homem sem Deus ele só vai caindo. E aí o texto diz assim, quando ele estava no ventre do grande peixe, ele falou assim, então eu lembrei de Deus. E ali envolvido nas algas, no estômago do peixe, eu orei e falei, Senhor, tem misericórdia. Tô aqui. Mais uma oração de verdade. A Diana, aqui a gente tem aqui, a gente não tem uma posição, a gente não tem um olho fechado, a gente não tem alguém ajoelhado. A gente tem pessoas com coração não diante de Deus, liturgia. mas com coração sincero diante de Deus. Aí Deus ouve, o grande peixe vai lá e lança ele na praia, não de Nínive, porque Nínive não era uma cidade litorânea, né? A gente costuma, o pessoal dizer assim, o peixe deixou ele em Nínive. Não, Nínive dava 100 e poucos quilômetros para dentro. Só se o peixe fez, viu ele foi tão longe. Era baleia pegou e cuspiu pelo caninho que tem aqui. Boa. Então a gente vê assim, formas de pessoas falando com Deus, e Deus respondendo as suas orações, mas não é mais como era lá no jardim. Quando vem Jesus dá uma lição e uma aula pra gente sobre oração. Ele é o mestre dos mestres quando a gente fala a respeito de oração. Primeiro, que ele traz pra gente a forma
como nós devemos nos apresentar na oração. Ele fala, Pai Nosso. Então é um filho com o pai falando. Olha a lição que ele traz. E tu, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai secreto. Então ele já traz a proposta de filhos falando com o pai. Como é que um filho vai falar com o pai? Como que funciona um filho e um pai? O filho e o pai têm intimidade. Existe o respeito total, porém existe a intimidade, aonde pode chegar e abrir a geladeira a hora que precisar. E outra coisa, filho e pai aqui, eles convivem, eles têm coisas em comum. Sim. Então na hora de conversar fica fácil, porque já tem todo um porquê, uma liberdade, um conhecimento, sabe o que pode não pedir pro pai. Ele conhece o pai. Pai, deixa eu me jogar de cima do prédio. Ele conhece o pai. Sabe que essa resposta é não. Já não faz sentido ele fazer isso. Um Deus também deve ser assim. Eu preciso conhecer o meu pai, saber as coisas do meu pai, para que quando eu orar eu entenda o que eu posso, ou não posso pedir. Vou contar uma história que eu vi há muito tempo. Na Copa de 94, final da Copa, foi um pastor na concentração da seleção. Tinha os atletas de Cristo naquela época, que era muito comum, né? E os brasileiros falaram assim, pastor, vamos orar para a gente ser campeão. Podemos orar para ser campeão? E o pastor muito sabiamente falou assim, puxa, pode ser que do outro lado lá, era Itália, era Brasil e Itália, né? Pode ser que do outro lado também tenham cristãos e eles também vão pedir para Deus. Então assim, fica difícil, mas uma grande questão assim, aquela resposta que Deus vai dar, que de uma forma ele for mais glorificado, tem tudo para que seja um sim. Então não é para nós, é para ele, até a resposta do pedido da oração. Sim. Então ele diz assim, a maior probabilidade de ser respondida a oração é se essa oração for ser usada para a glória de Deus. A última cena dessa Copa é um pênalti. Tafarel está no gol, Roberto Baggio vai bater o pênalti. Roberto Baggio é budista, Tafarel é um atleta de Cristo. E Baggio bate para fora o chute. E lembra qual que é a atitude do Tafarel? Assim que eu fazer assim, declarando a glória e a honra são do Senhor. Então quando fala ali, vocês pedem e não recebem porque pedem mal para os seus próprios deleites, é exatamente isso. A questão é assim, aquilo que eu estou pedindo e você está pedindo, no que Deus vai ser glorificado? Você até vai usufruir, se receber. Perfeito. De acordo com a vontade dele. Perfeito. Mas eu vou glorificar ele. Mas eu vou glorificar ele. Porque ele deu. Eu vou testemunhar. Mas as pessoas falam, nossa, que sorte que você teve. Eu falo assim, não, nunca foi sorte. Sempre foi a frase que o pessoal usa muito hoje, né? Vai falar assim, não, foi graças a Deus. Não, Ed, mas você estudou para isso. Você tem potencial. Rapaz, seja mais, receba a glória. Não. Glória continua sendo dele. Reconheço, porque as pessoas têm esse né? Sim, rapaz, você trabalhou, você fez, você merece. Não mereço, mas a glória é de Deus. As pessoas não conseguem entender. É difícil as pessoas entenderem essa questão, né? Que é puxar certinho para si, Exatamente. Então, assim, glorificarmos a Deus com as respostas que Ele vai trazer para gente. Então, ele tem pedidos sábios, pedidos inteligentes, né? E aí Jesus nos ensina, falando com o Pai. A oração. E aí a gente já comentou no outro vídeo, né? Quanto Jesus, que estava aqui 100% humano, quanto ele precisava dessa comunhão com o Pai, quantas vezes ele está orando, né? Pra você ver no Getsemane, Deus falando com Deus. Jesus ali no Getsemane, ele ora, ele faz tudo, mas antes mesmo, né? Ele está no meio dos discípulos, uma situação acontece, tira-se para orar. Antes de escolher os discípulos, jejum, oração, depois ele escolhe seus discípulos, assim. Então Jesus nos ensina o quanto uma
Uma vida de oração, ela é fundamental na vida do cristão. E a gente já mencionou no outro vídeo. A oração não é a forma de vencer a batalha. A oração é a batalha. Porque nós vivemos em batalha 24 horas. Sim. Nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele não brinca. Não. Ele não entra em férias. Ele não sossega. Tá E aí, mais de 2000 anos aí. e, amigo, você tem um alvo no teu peito. A mira no teu peito é grande. O diabo e seus comparsas lá, eles querem nos destruir de qualquer forma, de qualquer maneira. E a Bíblia diz assim: o cristão pode até cair, mas se cair não ficará prostrado. É mais ou menos assim. A diferença entre o porco e a ovelha, né? O porco, ele cai na lama, ele se lambuza. A ovelha cai e ela sai para se limpar. Então essa é a proposta, né? Dentro desse quesito de oração. Mas aí, por que eu vou orar se Deus já sabe? Porque é aquilo que a gente mencionou, é aqui de dentro. Eu cresço quando eu oro. Eu melhoro quando eu oro. Sim. Eu sou modificado quando eu oro. Em Deus não muda nada. Interessante isso. A minha oração não muda nada em Deus. Não, jamais. Mas eu sou transformado. A todo tempo. Todo o tempo. Interessante isso, né? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele já falou isso. Mas ele te dá o gostinho disso. Perfeito? Porque ele faz você vencedor. Mas aí ele te exalta. Isso mesmo, é aí que tá. Aí que tá a situação da autoexaltação. Ele nos levanta. Então assim, qual que é o problema na Torre de Babel? Eles falam assim: vamos erguer uma torre e nossos nomes serão memoráveis. E aí Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, eu engrandecerei o teu nome, farei de ti uma grande nação. Você vê a diferença que é? Sim. A Torre de Babel, eles querem fazer, e eles querem fazer com que o nome deles seja lembrado para sempre, que eles levantaram uma grande torre. Deus vai lá e destrói, põe confusão, acaba com eles. Resolve. Quando Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Ó, a diferença, e não se passa muito tempo, né? Da Torre de Babel, eles querem que o nome, eles mesmos querem engrandecer o nome deles. Abraão, Deus chama e fala: eu engrandecerei o teu nome, e de ti eu farei uma grande nação. Porque ele vai ser glorificado nele. Quando Deus entende, a pessoa entende isso, Deus é glorificado na vida da pessoa. As outras pessoas vão ver e falar assim: puxa, Andrew, que bom, eu vejo você sendo abençoado, eu vejo o teu Deus agindo na sua vida. É diferente. Mas o ser humano, ele não, ele quer essa autoexaltação. Ele quer se gloriar. Ele fala assim: se eu quiser me gloriar, me glorie no Senhor. Ele fala de quantas chibatadas ele levou, quanto sofrimento, assim, mas se eu for me exaltar, eu me exalto no Senhor, em Cristo, né? Aí ele vai dizer assim: por isso que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Porque mesmo que você seja alguém, Deus te torne alguém, é vaso de barro. É ele, é passageiro. É ele. Esse vaso de barro pode ser quebrado, destruído a qualquer momento. Tudo mais. Ele fala sobre diferenças de vasos, né? Tem vasos de honra e vasos de desonra. Então, naquela época, se fazia um vaso, alguns eram usados para lixo, mas alguns eram usados para guardar azeite, que era muito importante. Sim. Então, há essa grande questão. Esse vaso que nós temos para a glória de Deus tem que ser esse vaso de honra, onde guarda bons produtos, boas coisas e compartilha com os outros. Essa é a grande questão. Mas aí na oração, né? O falar com Deus, então nós crescemos. Nós precisamos ouvir esse nosso diálogo com Deus. O diálogo com Deus. Uma coisa que a gente falha muitas vezes é a gente falar e não dar um tempo para Deus falar. Então, na oração, se parar um momento, não, agora Senhor, o Senhor tem algo para me falar, comunica comigo. É isso que eu ia entrar na sequência daquilo, mas daí eu dei uma pausa. Quando que Deus fala com a gente? Através do quê? De várias formas, né? Como? De várias maneiras. Eu quero responder assim. Várias formas. Diversas maneiras. Você pode ouvi-lo, literalmente ouvir. Você pode sentir a voz dele. Você também pode ver a voz dele. São várias experiências que a gente pode ter com Deus. De ouvir audível, de ouvir sentir e de ouvir vendo a voz dele. Incrível, né? E Deus usando outras pessoas também. Sim, né? sim. Que é Quer contar alguma experiência aí? Não a experiência em si, mas você quando está na sua oração com Deus, como funciona? Como a gente é ser humano, nunca vai ser igual, né? Concordo. Depende porque, assim, momentos. Deus nunca muda. Isso Mas mesmo. eu, Elcio, mudo. Vai ter dias que eu vou estar muito mais sensível
por alguma situação, porque assim, voltamos, Deus nunca, não há sombra de variação, não muda, mas nós somos alterados pelo meio em que nós vivemos, pela forma, então às vezes a gente vai estar muito mais sensível, muito mais aberto, por quê? Porque não tem outra opção. Por isso que aquela frase é famosa, né? Deus, ele sussurra nas nossas alegrias e grita nas nossas dores. Quando tudo tá perfeito, parece que, tipo, mesmo que eu vá passar para glorificar, meio que, sei lá, é coisa... Sim, particular meu daí, no caso, né? Parece que já não... Mas quando tá tudo quebrado, pedaçado... É o que tem. Entende como que é? Só tem ali. Então a mudança é aqui, né? Daqui pra lá, Isso nunca mesmo. é de lá pra cá, né? Então, a minha experiência com Deus, e assim, eu fico pensando e matutando, sabe? Matutando, você vê a idade aí do cidadão, né? Eu escuto às vezes, mas muitas vezes eu vejo como você falou. Então, é isso que eu tô falando. Porque, peraí, mas vamos parar pra pensar um pouquinho, parece que você fica mais sensível quando você tá assim, Entende? conversando, porque já tá ali em você. Já tá ali em você. Aí é só o Espírito Santo dar Existe aquela... no nosso DNA, né? Isso mesmo. É incrível, né? Uma vez eu vi, a gente era uma quarta-feira, por exemplo, a gente teria um culto jovem no sábado à noite. E na quarta-feira, eu tava vindo para Piraquara de carro, na tela do carro eu vi o culto acontecendo. E vi algumas coisas que iriam acontecer no culto. Sim. E eu via que, em um momento, eu falaria para as pessoas, quem gostaria de ser batizado com o Espírito Santo? E eu vi uma menina vindo, e essa menina era a primeira que se ajoelhava. Mas eu não conhecia ela de fato. E aí naquele final de semana de manhã eu conheci ela. E eu fiquei vontade de perguntar para assim, puxa, será que ela já não é batizada com o Espírito Santo? Será que eu não confundi? Olha como que é incrível. Aí chegou no culto à noite, estamos lá. Quando eu falo, quem você acha que é a primeira pessoa que vem? Ela. Meu coração disparou. Só que eu contei isso pro pessoal do grupo de louvor. Sim. O grupo de louvor já sabia. Eu falei assim, gente, vai acontecer isso, a menina tal, vai acontecer. Eu vou contar. Aí tava ali orando. E nada. Eu falei assim, eu vou contar pra ela. Aí tem gravados, tem o vídeo. Eu me abaixo, ela assim, menina, eu vi que você era a primeira pessoa que era batizada com o Espírito Santo. Eu só queria compartilhar isso com você. E aí eu me levanto. Quando eu me levanto, a gente tá cantando, o pai dela sai lá de onde ele tá. E aí o pai dela me contou depois que a mão dele tava pegando fogo. O pai dela vem, fica do lado dela e põe a mão na cabeça dela. Quando põe, ela é batizada com o Espírito Santo. A gente tem esse vídeo ainda. O momento exato do acontecimento. Mas nesse dia eu vi. Mas teve um dia, numa situação que a gente estava numa Santa Ceia, uma menina que ela tinha tido alguns problemas lá, de possessão demoníaca, por exemplo. E aí, estudo bíblico, batismo, ela foi liberta e tudo mais. E no dia do batismo nas águas, mergulhamos ela, quando ela voltou falando em línguas, ela voltou batizada com o Espírito Santo. E na Santa Ceia ela estava falando em línguas. E aí Deus me falou assim, Elson, incrível como Deus fala o teu nome certinho. Ninguém sabe o teu nome, Deus vai falar assim certinho, assim, preste atenção naquela menina. Ele falou o nome dela. E eu olhei, ela estava falando em línguas. Aí Deus falou, e eu ouvi, Deus falou assim, antes, quem morava lá dentro não era eu. Agora eu posso morar lá dentro. Êndio do céu, quando o ver e o ouvir me deixou numa situação assim tão... E as pessoas, o que aconteceu? Eu não conseguia contar. Acabou aquele culto de Santa Ceia e eu não conseguia contar. Que eu ia falar, eu falava em inglês. Eu não conseguia contar pra ninguém. O que aconteceu? Eu calmo. Eu pensava assim, calma. Quando eu ia falar, eu ia falar. Amanhã a gente conversa. Depois a gente conversa. Então, assim, glória dele passou por aqui. Tipo assim, exatamente. Mas o incrível, assim, olha, tipo assim, acho que esse é o maior milagre, né? Uma pessoa que estava totalmente no reino das trevas e era transportada para o reino da luz de Jesus. Sim, eu já tive experiência com pessoas também com possessão, né? Enfim. E confesso que dá medo. Sim, a presença é horrível. Carne, né? Porque somos homens. Mas quando você vê o agir de Deus... Perfeito. Cara, parece que aquilo, assim... É gostoso demais. Porque você vê Deus tirando a pessoa... Você sabe que você não teria condições. Isso mesmo. É claro que é uma decisão da pessoa, Perfeito. obviamente, né? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio.
que já falamos aqui também em outro momento, mas você vê uma pessoa liberta, é um negócio que te dá um... Não sei se te dizer se é paz, se é prazer... Porque todo o projeto de Deus é isso, né? É isso mesmo. É libertar pessoas. É muito gostoso, é satisfatório. Perfeito. Eu acho que mais do que isso, só quando estiver olhando pro olho dele. Então, aí, na presença. Aí os 70 voltam com todo esse poder e falam assim, nossa, nós expulsamos, nós curamos, estamos felizes. Assim, não se orgulhem por isso. Não fiquem felizes por isso, fiquem felizes porque o nome de vocês está no reino dos céus, que é a presença dele lá depois. Né? Isso mesmo. Essa é a conclusão ali e tal. Mas então as formas de Deus falar, mas aí a oração hoje, ela se tornou meio mecânica, a gente falando com Deus, né? Só cuspindo. Pai, eu preciso, eu quero, E aí, tem algumas... Tem algumas teologias, tipo, determinismo, de você colocar Deus na parede e tirar da mão de Deus alguma coisa. Não. Provérbios vai dizer que a nossa oração traz contentamento em Deus. Deus se alegra com a nossa oração. Porque a oração é uma demonstração de fé. Sim. Você não está vendo, mas está falando. E algumas pessoas elas querem impor que a tua oração ela tira algo de Deus. A tua fé vai fazer e Deus é obrigado a cumprir. Deus é obrigado a fazer nada, meu querido. Deus está no seu santo monte, cálice diante dele toda a terra. Mas a alegria dele é a gente orar. Ele vai usar algumas. Então, ó, tem os dois lados da moeda. Uma é você achar que a oração ela move Deus. Foi aquilo que eu falei no começo. Que tá errado. E a outra é você achar que orar não resolve nada. E a gente, por medo desse, a gente acaba entrando nesse. Mas, biblicamente, olha só, ele fala assim, ele usa duas, ele fala assim, sabe como que eu queria que vocês fossem? Primeiro, lá com os profetas, Deus fala muito sobre pessoas que ficam na brecha, que são intercessores. Ele fala assim, nossa, como eu queria pessoas que ficassem intercedendo por tudo. Não orar só por si. Interceder é por outro. Isso mesmo, isso que eu ia falar agora. Existe a oração e existe a intercessão. Então, e aí, nos profetas ele fala assim, como eu queria a gente ficasse na brecha, só ali, intercedendo pela nação, pelo povo, pelos governantes, pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelos filhos. Alguém que estivesse preocupado com os outros. Com o próximo, não consigo mesmo. Por quê, Dentro? Ó, Deus deu os dois olhos pra gente. No dia a dia você consegue se ver? Não. A não ser que você olhe no espelho. Sim. Então Deus nos criou não para olhar pra gente, para olhar para os outros, Dentro. Quando você sobe num palco, que você vai ministrar louvor ou mensagem, a preocupação de Deus é assim, que você olhe para as pessoas. Esquece você naquele momento. Porque a mensagem vem primeiro para você vai ser ministrado, mas é para eles. Mas nós nos tornamos uma geração tão terrível que se a gente olhar a rolagem do celular, vai ter muito mais fotos de selfie. A gente tem muito mais fotos nossa do que dos nossos parentes, nossos filhos, pessoas que são importantes. Mas Deus nos criou para os outros, não nos criou para nós. E aí ele fala que como eu queria que tivesse pessoas que intercedessem, que ficassem na brecha, clamando pela nação, por tudo, por todas as coisas. Ok. Eu esqueci o que eu estava falando. Aí, ok. Aí quando Jesus ele fala assim, sabe o que eu queria que vocês orassem? Ele fala assim, tem uma mulher que ela precisa que um juiz resolvesse uma causa dela na justiça. E ela vai lá nesse juiz e quando ela é pobre tem dinheiro, o juiz não quer atender ela. Mas porque ela insiste tanto, ele fala, para ela parar de me atormentar, eu vou dizer sim para ela. Ele fala assim, eu queria que vocês fizessem assim, enchessem meu trono de oração. Ele usa uma outra passagem e fala assim, sabe como é que eu queria que vocês fossem? Um homem, que ele está em casa de noite, e aí chega um visitante na casa dele que é inesperado, e ele não tem pão para oferecer, ele vai no vizinho, me presta um pão, e o vizinho finge que está dormindo. Mas de tanto ele insistir, o vizinho fala assim, ele parar de me importunar, eu vou dar o pão para ele. Aí Deus fala assim, como eu queria que vocês fossem assim, que vocês clamassem até Jacó. Jacó luta com Deus. Ele passa muito e ele vai prevalecer. Aí Deus toca na coxa. Mas ele tanto que aquele lugar ele prevaleceu. Ele lutou contra o anjo do Senhor e ele prevaleceu. Então Deus fala assim, como eu queria que vocês fizessem isso. Como eu queria que vocês... Aí Deus tem 3 formas de responder. Sim, não, espere. Se Deus disse não, Davi, por exemplo, o filho dele nasce, está doentinho, ele ora, ele se esquece, falando de cinza, se acaba. Dias orando, chega assim, Davi, o menino morreu. Ele toma banho, ok, Deus disse não é eu que vou mudar. Está resolvido. Mas enquanto não disse não,
Amigo, ele tá ali, vestiu-se de saco, sentou-se na cinza, no pó, boca no chão, clamando, Senhor, ok, se o Senhor me disser não, eu sossego, mas se o Senhor não responder, eu vou ficar aqui. Mas aí, Andrew, a gente se ajoelha hoje, meu amigo, com 15 segundos o joelho dói. Tiago, aquele que escreve a carta na Bíblia, ele é irmão de Jesus. Tiago, a história conta que ele tinha cascas no joelho, de tanto que ele orava. E aí Tiago, esse que tem intimidade, tem tempo de oração, ele fala assim: se tiver alguém entre vós doente, ore. Cante louvor. Se é alguém feliz, cante louvor, mas já ore. Então é alguém que entende de oração e está dizendo: ore. Teu filho está doente? Vai levar no hospital? Leva, mas ore primeiro. Ou ore no caminho, então, se você está tão desesperado, mas ore. A oração da fé, ela salvará o doente, ela vai trazer cura. Mas hoje, além de não termos tempo para orar, nós não temos qualidade na oração. E nos cultos, como faz parte de uma liturgia, a gente não reserva muito tempo para orar, a não ser as vigílias. Sim, que existiam. Um pouquinho ainda existe hoje, é legal. Mas aí assim, no culto vamos ajoelhados todos orar. Aí você ajoelha. Malemar no momento de ceia. Então, beleza, vamos orar de pé mesmo. Entende? A gente perdeu muito disso. Sim. Mas a maneira que eu tenho de conversar com Deus é a oração. Então deixa eu abacalhar com você. Vai lá que eu tive as outras coisas pensando aqui enquanto você vai lembrando. Tá. E quando diz lá, não sejam repetitivos quando orarem. Não fiquem batendo sempre na mesma tecla. Ele tá falando de muita ladainha que tinha naquele tempo, já tinham orações montadas, né? Ah, tá. Não é uma oração genuína, sincera. Não. É uma oração Porque montada. eu entro na seguinte Tipo assim, situação. se eu for orar todo dia o Pai Nosso, é essa oração montada. O Sim. Pai Nosso, ele está dizendo, é um escopo de uma forma de E oração. como? Primeiro eu começo glorificando a Deus, eu peço por todos, eu no Ensinando final como, entrego a né? vontade do Senhor. Exatamente. Mas Ok. não tem problema nenhum de orar de vez em quando, a oração do Pai Nosso. Não, sim. Mas se eu ficar todo dia, eu já Massivo, é automático. chamam de ladainha, na verdade. É, né? isso. Exatamente. Então tinha-se já naquele É o sermão, tempo lá, né? né? Ficava só ali, né? Aquele tipo de oração, tal. Eu digo, então, assim, como você citou, Não existe sei de vãs repetições. três respostas. Sim, Sim, não, espere. Quando Deus está no momento... O sim é gostoso. vapt. Quando Deus está ali no momento do espere. Eu creio que Davi, Vai. naquele momento com o filho dele ali... Deus não disse nada. Isso mesmo. Vou orar, amigo. E ele estava nessa ladainha. Não, talvez Tá. não errado de ladainha. Aham. Eu digo ladainha porque estava naquilo. Meu filho, cura meu filho. Isso mesmo. Cura meu filho. Por mais que estivesse se rasgando, Aham. pó e tudo mais, Aham. não deveria só ser essa de cure, mas reconhecendo muitas coisas também, né? Perfeito. Do porquê daquele momento, Perfeito. que é uma consequência. Perfeito. Uma oração- O que você está falando? Leia a Bíblia. Uma lá. oração de contrição. Isso mesmo. Então, assim, entendo eu que vai ter um momento de espere que você vai ficar martelando naquele prego a todo instante. Perfeito. Mas não quer dizer que é uma repetição Perfeito. sem o teu coração. É porque você vai ficar falando assim, Senhor, cura. Senhor, cura meu filho. O Senhor sabe que ele está doente, ele está enfermo. Ó, é a mesma coisa, mas não é a mesma palavra. Não estou Isso usando de mesmo. vã repetição, não estou repetindo a mesma coisa. Senhor, ele está sofrendo, tira ele dessa situação, alivia a dor. E eu entendo, É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Cura. E eu entendo que esse momento de espera também é algo a trabalhar no nosso A gente coração. cresce. Porque Como a gente cresce. a gente começa a observar o porquê de algumas situações Perfeito. que a gente mesmo pode ter criado. Perfeito. Então vamos lá. Cortei você? E eu lembrei e eu esqueci de novo. Ah, meu Deus do céu. Tem misericórdia de nós, cara. Eu pensei na mesma coisa, já joguei pra outra lá e tal. Não usei as vãs repetições e tudo mais. A gente tá Sim, não espere. Sim, não espere, mas eu vou. Enquanto eu não lembro, vou lembrar de uma situação. Quantas vezes. Vou jogar pra mim agora a bomba. Certo. Mas vai cair no teu colo e vai cair no colo de quem tá assistindo também. Quantas vezes eu fiz uma oração de agradecimento? Vamos imaginar assim. Quando eu comprei meu primeiro carro, né? Uhum. Eu orei para pedir, Senhor, me dê condições de ter um carro. Levou o pastor lá benzer? Comprei.
Cheguei em casa, me ajoelhei e falei, Senhor, só quero agradecer porque o Senhor me deu condições de comprar o carro. Então antes de comprar, eu pedi. Eu orei várias vezes, chorei, Senhor, eu preciso de um meio, Senhor, mas depois eu não orei. Eu agora, hein? Eu não lembro de ter ajoelhado e falar, Senhor, agora é só para dizer muito obrigado. Não teria condições se não fosse o Senhor. Então enquanto eu precisei, ganhei. Entende? Mas agora vamos pro dia a dia, por exemplo. Quantas coisas a gente tem pedido, mas depois a gente volta com a oração de agradecimento. Difícil, né? Uma oração só para agradecer. Vamos lá, uma coisa do dia a dia, sei lá. Orei de manhã, Senhor, me deu um bom dia, eu tive um dia abençoado. No final do dia, Senhor, quero te agradecer, porque mesmo que algumas situações aconteceram, estou em casa, estou em paz, minha família está com saúde, estamos aqui, então quero te agradecer. Entende? Como a gente falha nessa questão de oração, é só dá. Venha a nós o teu reino. Tua vontade seja feita? Não. Essa dói. Daqui a pouquinho. Porque é dolorida, né? Ó. Abre mão, né? Da tua vontade. E pode ser uma coisa que não seja da minha vontade, né? Então, Senhor, venha a nós o teu reino. Se a vontade dele for falar assim, essa noite eu vou te recolher, você vai morrer. Se for para ir com ele, se for a vontade dele, mas aí, entendeu? Mas aí, será? Quer resolver mais uns negócios aqui primeiro, depois a gente conversa sobre esse assunto, né? Mas entende como oração ela tem vários departamentos, várias sessões, sim, várias questões, e o espírito de Deus é a fase do nosso crescimento. Tem um salmo que diz assim, o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Então mesmo que a gente está dormindo e que a gente não está pedindo, Deus está abençoando a gente. Deus está respirando, né? Entendeu? Não cortou, não cancelou a misericórdia naquele dia. Cancelamos o seu plano de misericórdia essa noite, Elson. E as misericórdias do Senhor é a causa de sermos consumidos. Então eu não vou renovar a cada manhã. Essa manhã eu não renovo. Cita então aquela frase lá, aquela que eu estou devendo aí para vocês no... Que aí a graça e a misericórdia do Senhor, elas andam juntos para nos abençoar. A misericórdia é Deus não dar aquilo que eu mereço, e a graça é quando Ele dá aquilo que eu não mereço. Você está entendendo o que é Ele não dar aquilo que você merece? Você clama por misericórdia. Misericórdia, não faça isso. Já viu nos filmes, às vezes, em algum lugar? Eu clamo por misericórdia. Não faça, não dê aquilo que eu mereço. Misericórdia. A misericórdia é quando Ele não dá aquilo que eu mereço. O que a gente merecia? Morte. Por misericórdia Ele não dá morte. A graça é Ele dar o que eu não mereço. Ele nos dá vida. Não merecemos. Então a graça e a misericórdia, elas andam juntas ali. Por misericórdia Ele não dá o que eu mereço, e através da graça Ele me dá aquilo que eu não mereço. E aí a vida de oração, ela caminha junto ali, né? Se nós estamos nessa guerra, nessa batalha, nosso inimigo é ardio, é astuto, é somente a oração que vai fazer essa diferença. E aí, Andrew, a oração intercessória, voltamos lá, aqueles que ficam na brecha. Quantos e quantos filhos vão chegar lá porque mães cobriram, intercederam, e muitas coisas, o filho vai ser liberto, porque tinham mães intercessoras, pais intercessores, e livrado, né? Livrado. Perfeito. Mas pessoas que se colocaram na brecha. Isso mesmo. Não pensam. Gerações antigas, a geração de hoje, ela só pensa em si. Nós temos poucas pessoas intercessoras hoje que fiquem na brecha clamando. Então hoje, todo mundo reclama do país. E a Bíblia diz o quê? Orem por seus governantes. É Deus quem estabelece reis. E é Deus quem derruba reis, tronos. Se está lá, de alguma forma vai ser usado por Deus. Deus chamou Ciro de vaso dele para castigar o povo de Deus. O povo de Deus precisava ser castigado. Deus levanta esse rei e fala: vou usar você como vara de correção no meu povo se consertar. Porque Deus, ele não está... A gente tá muito mais preocupado com hoje do que com amanhã. Deus está muito mais com amanhã do que com hoje. É o final que vale, né? É o que vale. O importante não é quando você começa, é quando você termina. E a gente está preocupado com quando a gente começa, com agora, com aqui. E Deus está jogando lá. Numa linha de eternidade, quantos por cento é a vida de cada ser humano?
Mas ele vai se matar para viver esse pedacinho e esquecer de todo o resto que é a eternidade. Todo ser humano vai ser assim. Ele está preocupado com esse pedacinho, que é a vida dele aqui na Terra, que perto da eternidade É o nada. é o nada, É um cisco. mas ele está preocupado com isso aqui, não está preocupado com depois. Então, assim, é falta de inteligência, na verdade. É literalmente estupidez nossa. Se matar pelas coisas daqui e esquecer que tem toda a eternidade pela frente. Às vezes perde a eternidade por causa desse pedacinho, por causa desse espacinho aqui. E a oração é esse espacinho aqui, tem que ser o espaço inteiro. Oração, 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 oração. Filhos falando com o pai. Mas aí, se eu não tenho nada do pai, se eu não conheço meu pai, se eu não sei coisa a respeito do pai, o que eu vou ter para falar com ele? Só lembrando, para você que não tem uma vida diária, para você que caiu de paraquedas aqui, quando a gente fala em oração, conversa, não é aquele momento somente de porta fechada no teu quarto. Tá indo no ônibus do seu trabalho, você tá ali, ó. Aqui, ó. Deus. Mas ter essa comunicação com Deus. É isso mesmo. Manter essa linha ligada com Deus. Aberta, né? É isso que é o problema. O problema hoje é que as pessoas elas só ligam só na emergência. Não, o 90. O 90 de Deus, só isso. Telefone vermelho. Só. Chega lá do comissário Gordon. É. O que tá precisando? Mandar o Batman. Tá aí. É isso que o que a gente faz. Quer apagar fogo. Exatamente. É oração corretiva ao invés de ser preventiva. A oração precisa ser preventiva. E não somente corretiva. Vai acontecer. Vai acontecer. Que vai acontecer. Mas o cotidiano tem que ser na prevenção. Tem como essa situação. E assim, vamos ser sinceros, orar não é, para nós não é legal. Vocês estão entendendo? Não tenho vontade de orar. Amigo, se você for esperar ter vontade de orar, você vai morrer sem orar. Entende? Aí vai ficar no colo lá o resto da eternidade. No colo do lapeta. Querendo orar. Querendo orar, agora eu quero. Então assim, já dizia um pregador, né? Ore pedindo para ter vontade de orar. Ore para ter vontade de orar. Mas só faça isso se você estiver disposto mesmo. Literalmente. Há um mês ainda. Eu só acordava todo dia de madrugada. Mas vai beber água ou ora? No último mês. Não, eu aproveito e levanto, vou no banheiro e bebo água. Ok, beleza. Mas eu não tenho opção, vou orar. Que bom. Entendeu? Que bom que você está entendendo que é para isso que você está sendo acordado. Talvez, nos meus 43 anos, o último mês foi que eu entendi isso. Mas eu compartilho com você. Mas não é engraçado? Compartilho com você. Mas não é engraçado isso? E aí vem Claro que lista de pessoas que falam assim, meu Deus, de situações. onde que veio essas pessoas que eu tô olhando aqui agora, hein? Daquela lista de pessoas, e vai. Mas nesse inteirinho, uma mensagem que eu preguei sobre ser filho de Deus, ela veio nesse dia. Enquanto eu falava, Deus falou também e trouxe basicamente todo o começo da mensagem. Tudo que eu ia falar vieram. Então, assim como eu mandei para lá, Deus mandou para cá. Então, para mim tem sido muito massa. Vou acordar. Eu nem olho no relógio que horas são mais. Antes até olhava, agora nem olho mais que horas são. Minha preocupação é essa. E eu, assim, eu imagino que a gente não conversou sobre isso, tá? Não estou conversando. Você acorda revigorado no seu dia, não fica... E tu depois apago e aí já corto. Aquele dia, entendeu? aquele meia hora, aquela 1 hora, aqueles 10 minutos, tá fazendo falta. Mas ele reflete no resto do dia. Isso Tudo mesmo. que você ouve ou fala, tem Deus daí. Aham. Por quê? Porque a noite inteira você encheu. Durante o dia vai ter Deus que no vai teu ter. lugar. Aí se eu tô vindo caminhando e encontro algum cliente. Esses dias encontrei um cliente. Aí ele... Bom dia, Elcio, como é que você tá? Eu falei assim, rapaz, eu tava pensando nos grandes avivamentos. Ele, pois é, lembra do avivamento digital? Olha, parecia 2 loucos. Aí viemos até aqui na frente conversando sobre os grandes avivamentos da história. Ele já veio com fone, na verdade. Eu coloco no YouTube? Não. Outro você nem precisa de internet na rua lá. O verdinho lá dele. Eu não sei, eu sou ignorante. Peraí que eu tenho que ele. Eu venho com fone. Spotify.
um agregador, né? Eu venho no Isso. Spotify, eu coloco alguma mensagem, algum assunto lá, ele vem. E eu tava meditando isso, quando ele encostou o que ele falou, como eu sei que ele é cristão, eu já joguei o que eu tava ouvindo. Aí ele começou a falar, já desliguei o fone e nós vimos ao vivo falando. E falando de avivamentos, de como Deus age, parecia 2 tochas na rua, assim, pegando fogo, assim, tal. Foi bem legal. Mas aí por quê? Porque você tá naquilo ali. Sim. Tá na vibe. É o que você está sendo alimentado, né? E aí tudo que vem vai ter Deus na situação. Alguém chega assim, aconteceu a tua situação, pô, Deus. Deus. Então assim, aquela velha história, eu não passo o dia inteiro olhando pro sol, mas tudo que eu vejo é por causa do sol. A claridade que ele traz. Então assim, eu não preciso passar o dia inteiro olhando para Deus, mas tudo que eu vou olhar vai ter Deus. Faz sentido? Total. É consequência. Sim. Eu não posso ficar o dia inteiro olhando para o céu, ai Deus, não vou trabalhar. Não, eu vou trabalhar, estou aqui trabalhando, o cliente falou alguma coisa, tem Deus. O cliente mesmo já puxa sobre Deus aí, na verdade. É até interessante, se você está ali, já puxa, na verdade, né, a situação. É que você reflete isso, né? E assim, entenda que nem sempre é o teu falar. Sim, Você não prega somente falando. sim. Você prega com as tuas atitudes. Seu sorriso, às vezes, chegou bom dia, eu falo, nossa, eu tô tudo errado, o cara tá com bom dia, por que ele tá com bom dia ali, tal. Mas o corpo físico tá cansado, mas por dentro você tá... Como diz aquela história, né? Que eu prego com o meu ser, com o meu viver, se necessário que o Senhor me ajude a falar. Perfeito. Mas a oração é que vai rechear e vai deixar essa vida sendo dessa forma. Né? Isso mesmo. Então assim, amigo, busque oração. Leitura da palavra e oração. Vai ser a única forma, é a única forma da gente crescer e do cristão vencer as batalhas. Não tem segredo mágico, não tem uma fórmula, não tem algo que você esfregue no canto da tua casa que vai afastar o inimigo, não é. É a tua oração, é a tua vida com Deus, é isso que vai fazer com que essa batalha possa ser vencida. Porque senão, a gente perde fácil. Não. O que Jesus falou? Esses demônios só saem com jejum e oração. Algumas castas, os demônios só saem com jejum e oração. E assim, o que é o jejum? É estar mais suscetível à vontade do Pai. É você abrir mão de coisas tuas para ganhar nas coisas com Deus. Né? E oração é ser cheio da vontade dele. Porque você deixa de fazer, querer o seu, né? Perfeito. E aí você vai aprendendo, a oração você vai aprendendo. Conforme mais você ora, mais você vai aprendendo, mais vontade você tem, mais você vai conseguindo. Intimidade. E mais você vai tendo essa certeza de que Deus está ali te ouvindo, né? É isso que é interessante, essa presença ali se torna muito mais marcante. Porque na igreja, ok, quando tá todo mundo reunido, você tem a presença de Deus. Mas não tem nada que tire você sozinho, mano a mano com Deus ali, sentindo a presença dele. E isso ninguém nunca vai saber disso, porque foi você com ele ali, né? É íntimo. Mas reflete lá depois, né? Não tem como isso não... E vai refletir em todas as áreas. Sim. Todas as áreas você reflete. Não tem... Todas elas vão sentir essa questão, né? Físico, sentimental. Total, psicológico. Total. Então assim, uma vida de oração. Jesus nos ensinou a falar com o Pai. Você vai falar com o teu Pai, então você vai expor a Ele. Onde é que você está, Adão? Ele sabia. Eu escutei a tua voz, eu vi que o Senhor estava vindo e eu tive medo. Né? E às vezes você vai olhar para Deus, eu não tenho vontade de orar. Fala isso na tua oração para Ele. O que Deus quer é um coração sincero. Essa é a nossa sinceridade. Às vezes nós somos muito hipócritas, não somente orando, mas cantando. Cantando nem se fala, a gente é mais que hipócritas. Vai nem bala. Onde me mandar, irei. Você canta lá e se Deus mandar ali, você já nem vai. Mas vamos para a oração, que a gente é menos hipócrita, talvez. Você quer esconder algumas situações de Deus, tá tudo certo, né? Abençoe meu vizinho. Senhor, eu quero matar meu vizinho. Minha vontade é essa, mas eu sei que essa não é a tua vontade. Tire isso de mim e me ajude. Abençoe meu vizinho. Mas fala a verdade primeiro para Deus. Não vem com floreando o negócio, aquela coisa, já conta, já distrai. É você com ele ali. Ao invés de ir pro Facebook, pra internet, entra no quarto e arrebenta com Deus. Ela fala assim, eu não tô gostando disso, não é assim. A gente é bobo, Deus entende a nossa... Foi ele que enviou a gente, né? Exatamente. Você falar bobeira é porque a cabeça está enchendo de bobeira. Deus vai falar com você, amigo, enche a tua cabeça com coisas boas, aquilo que as coisas que vêm de mim, para que você possa crescer e a tua mente possa ser limpa dessas situações. Então, oração, gente, é fundamental na vida de todo cristão. A gente precisa, assim como a gente precisa de ar para respirar, o cristão, para se manter livre, ele precisa ter uma vida de oração. Quando Elcio fala para se manter vivo, existe o lado físico
como também existe o lado espiritual. Não temam, não temam aqueles que podem matar o seu corpo físico, mas aqueles que podem matar a alma. Essa é a grande questão. Eu vou te falar, viu? Falou comigo de novo. Até porque, como eu falei, a gente não tá lendo nada, que tem nada preparado. Então uma coisa atrás da outra, depois você fala. É interessante, entendeu? Falou. Mas as coisas que eu falo, na hora já. Tipo assim. Falou comigo de novo. Edificou. Não tem como não. Edificou. Isso que é bom a gente não ter nada gravado, nada marcado, nada texto e tal. Ó, você tá no minuto 55, por exemplo, aqui, e a gente tinha 0. A oração. É oração. Eu até falei no começo, parece que não tem Assunto? E a gente falou pouca coisa, na verdade. Teria muito mais coisa. Formas de oração, a oração de contrição, a de arrependimento, a oração de agradecimento. A gente falou só, a gente trouxe pro nosso cotidiano aqui, na verdade, né? Pro nosso dia a dia, esse é o nosso objetivo. É extrair lá, teologicamente, que seja, mas trazer pro nosso dia a dia cotidiano o que nós temos que fazer para nos aproximar cada vez mais de Deus. E a oração é a conversa com Deus. É você mandar para Ele, mas também estar atento a Ele trazer para você a resposta. Usando pessoas, usando situações. E quanto mais suscetível e sensível você tiver, você vai conseguir entender isso. Quantas respostas que a gente recebe de Deus, a gente não vê no dia a dia. Não. Tá muito eu, né? Porque tá ali, né, no fogo. Mas calma, tô preocupado com tal coisa, né? A gente tá muito mais Marta ali, preocupada com as coisas do dia a dia, do que Maria aos pés do Senhor, esperando Ele falar, ouvindo o que Ele tem para dizer. Que louco. Oração. Todos os dias. Porque, mais uma vez, eu fui chacoalhado, e eu agradeço a Deus pela sua vida. Amém. Ter conhecido você. Verdade. Não, mas é sério, gente. Eu não sei vocês do outro lado que nos acompanham, né? Mas toda gravação aqui que a gente faz, alguma coisa sempre dá uma chacoalhada aí. Eu creio que, por mais que Deus use um ministro para falar com a quem ele está ministrando, eu creio que ele primeiro também tem um ministro. Então, lembra que eu falei, você tá no palco ali, um monte de gente. Então, assim, por isso que você tem os 2 olhos para as pessoas, mas a mensagem vai encaixar em você primeiro. Isso mesmo. Se ela não encontra, se a mensagem não encontrar lugar aqui, não, vai sair de uma forma meio esquisita ali. Mas se ela vem contra lugar, então você vai falar de uma coisa que encaixou em você. Senão vai ser só um discurso. Uma ladainha. Um discurso. É assim, tem que orar, tem que fazer. Mas quando ela encontra e encaixa, ela vai se encaixando, ela vai se acomodando aqui dentro, é muito mais fácil você expor daí, é assim, mas vai se encaixando em você. Essa sempre foi a proposta de Deus, né? Glória a Deus por Cristo Jesus. Sempre, todos os dias. Que a graça E a misericórdia continue. Permaneçam. Permaneçam. Verdade. Porque Deus que me defenda, viu? Porque por mim mesmo, eu acho que Ele já tinha me consumido. Como diria o sábio, Deus me defenderá, senão... É interessante que é tudo para Ele e para a glória dEle, né? Por Ele, para Ele, todas as coisas. Sempre, amém. E que Deus nos capacite cada vez mais, né? E que esse meio que Ele tem usado, tem nos aberto, né? Sim. Que venha permanecer para a honra e glória dele, acima de tudo. Amém. E eu sou? Para o alto e avante sempre. O alvo. Isso. Seguimos com Cristo Jesus. Para fechar? Para fechar, busque ter mais intimidade com o Pai, porque daí a oração ela se torna algo prazeroso, agradável. Eu não sei como orar. Normal. Você vai falar com Ele. A gente cresceu, talvez a vida de Deus, entusiasmado, grandioso, poderoso. Amigo, fala, Deus, eu sei que é o Senhor que resolve todos os negócios, né? O Senhor, é isso que Ele quer. O B.O. é esse aqui, é isso que Ele quer. Ele quer ter essa intimidade. Com o tempo, você vai sendo moldado nisso. Mas se você não começar, nunca vai sair do zero. Eu já falei algumas vezes aqui, Deus é o Deus onde nasce tudo. Tudo nasce nele. Todos os atributos que você tem, nasceu nele.
nasceram nele. Tudo é inerente dele e aderente em nós. Né? Isso mesmo. Então, assim, a partir do momento que você começa a ter uma intimidade com ele, você vai ter o teu jeitão de falar e orar com ele. Que pode ser diferente do meu, que vai ser diferente do Elcio, que vai ser diferente da tua mãe, do teu pai. É particular, particular meu com ele, particular teu com ele. Deus é um Deus único que consegue ter uma individualidade com cada um de nós. Porque ele criou nós de forma individual. Isso todo mesmo. mundo tem a digital diferente, todo mundo é diferente. E ele conheceu a gente no ventre da nossa mãe. Então, amigo, pra que querer ser igual aos outros se você é um ser único criado por Deus? E criado por ele, não foi feito. Aliás, não foi dito para você existir, mas e sim que ele resolveu criar. E aí quando fala, Salmo 139, fala assim, entreteceste no ventre da minha mãe, a ideia de uma mulher rendeira, fazendo você, a nariz dessa forma, a orelha assim, a cor do cabelo aqui, uma forma única e especial. Então, a forma única e especial de relacionar que eu, Elcio, tenho com Deus, só o Elcio tem. E só Deus criou dessa forma. O Andrew já tem outra forma, porque o Andrew é criado diferente. Cada um tem uma forma específica. Jesus nos ensinou, Pai Nosso, ele tem todas as formas ali, a maneira, toda uma, mas o particular ali, as palavras vão ser tuas, né? Não tem. É o filho falando com o pai. Isso aí. Ore. Busque a intimidade. E não se esqueça de interceder pelo próximo também, né? Verdade. Porque muitas vezes a gente é egoísta. Fica na brecha, né? Isso mesmo. Isso aí, Elson. Isso aí, meus queridos. Para você que chegou agora, para você que está desde o início, nosso muito obrigado. Curte, compartilha, se inscreva no canal, aperte o sininho, para que sempre que tiver, toda semana tem um novo aí, você já receber, já poder compartilhar com algumas pessoas. A gente conseguir fazer uns cortes de algumas dessas partes aí, né? Nós temos o canal Pode Crer Cortes, só com alguns detalhes, só o suco espremido ali e tal. Também você pode ir lá procurar e se inscrever também para nos ajudar, né? Não se esquece de falar dessa parte aí. E se lembrou de alguém, o Espírito Santo fez lembrar de alguém, já encaminhou, fez isso aqui, no minuto tal, tem uma coisa legal, tal. É bom, né? Compartilhar isso aqui. Legal. Muito obrigado mais uma vez e para cima e avante. Para o alto e Para o avante. alto e avante, viu? É a frase dele. Então não adianta eu querer copiar. Acho que era um desenho animado, tinha para o alto e avante. Não lembra quem que era? É, são os mais antigos. Né? Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe essa semana. Valeu, galera. Ore sempre. Sensação. Neste lugar, tu és real.